Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Eduardo Assad. Obrigada pela presença, Eduardo. Eu que agradeço. Vamos conversar daqui a pouco sobre os efeitos das mudanças climáticas na agricultura. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. Dias mais quentes e secos em algumas regiões, aumento de chuvas em outras são algumas das projeções para o clima do Brasil nas próximas décadas. E a agricultura será um dos setores mais afetados com essas mudanças. Eduardo, essas alterações então implicam, em eventos mais extremos, como chuvas e secas mais intensas. Esses fenômenos já estão acontecendo? Já, na verdade, os eventos extremos são alertas que o relatório do Painel Internacional de Mudança Climática está fazendo desde 2007. Por conta desse desequilíbrio que está acontecendo no planeta, por conta dessa concentração de gases de efeito estufa que nós temos na atmosfera, esses desequilíbrios estão acontecendo. Algumas coisas, vamos falar em algumas medidas, já que a gente tem muita certeza delas, que é o aumento de temperatura, que não é um evento extremo, é um aumento, uma tendência de aumento de temperatura muito forte. Os dados recentes que nós tivemos acesso ao Brasil nos últimos anos mostram que essa região do Cerrado brasileiro já teve um aumento da temperatura média de quase 2,5 graus nos últimos 60 anos. Isso é muito forte. Pode parecer nada, né? Mas é muito forte. E quanto que isso representa? Isso representa um aumento, por exemplo, o máximo de temperatura sai de 34 para 36. Isso é terrível. Isso provoca ondas de calor. Isso significa... É um evento extremo. Isso significa, por exemplo, que você pode ter abortamento de flores do café, você pode ter abortamento da aparição lá da porca, né? da gravidez da porca, você pode ter morte de frangos por conta dessas ondas de calor. Tudo isso aconteceu no Brasil, não é muito divulgado, você pode ter redução de produção de leite. Então, todas essas coisas estão acontecendo e estão acontecendo com uma frequência muito forte. Esse ano, especificamente, foi emblemático, porque nós estamos falando isso há muito tempo. Nós começamos a falar nisso em 88. E começamos a ter acesso aos dados e medir. Agora, esse ano foi realmente um ano emblemático. Nós partimos para um período de seca muito forte no Nordeste, um verão intenso na região Centro-Sul, muito forte, e agora o reflexo disso tudo acontece com esse fornecimento de água lá na região de São Paulo, coisa que foi dita aqui em Brasília em 2011, quando a Agência Nacional de Águas disse que em 2015... 50% dos municípios brasileiros teriam problema de abastecimento de água. Só que, infelizmente, aconteceu em 2014. E quais são os efeitos, quais são as culturas, no caso, que seriam mais afetadas com essas mudanças no clima? Olha, prioritariamente, o que a gente tem na mão hoje, depois de uma série de simulações, como é que a gente faz? Na verdade, eu não gosto muito do nome projeção. Eu prefiro falar em cenários. Como é que funciona isso? O IPCC, e o Brasil tem vários cientistas participando lá do painel intergovernamental, o IPCC ele traça cenários. A população mundial continua crescendo, nós vamos continuar emitindo gases, nós não vamos diminuir o desmatamento, nós vamos continuar poluindo os oceanos, vamos reduzir a capacidade do oceano de absorver CO2. Então, em função disso, você tem um cenário muito rígido, né? O pior cenário possível. Depois você traça um outro cenário. Não, nós vamos controlar a natalidade, nós vamos reduzir as emissões, nós vamos reduzir o desmatamento. Então, esse é um cenário otimista. Então, em cima disso, ele joga isso nos modelos, são diversos modelos, e verifica o que pode acontecer. No pior cenário, a temperatura aumenta 4 graus. No melhor cenário, aumenta 2 graus. Tá? Isso foi até 2007. Então, a gente trabalhava com o que a gente chama de resolução de cada informação dessa, de 200 quilômetros. Começou com 500 quilômetros. Os estudos foram evoluindo, partiu para 250 quilômetros. Aí foram evoluindo, hoje nós estamos com 40 quilômetros. Proximamente nós vamos ter 10 quilômetros. Então, cada informação dessa vai ser rebatida em cada 10 quilômetros da Terra. E isso para cada variável que você está trabalhando. Então, você cria uma série de condições e você analisa os extremos. Tá? E aí verifica, olha, se acontecer isso, vai baixar pouco a temperatura, mas vai subir.
Nenhum modelo mostrou tendência de redução de temperatura. Se você estiver no pior cenário, vai subir a temperatura. Bom, aí você coloca isso na planta, né? O menor e o pior. Antes disso, abrindo um parênteses, em 2007 nós fizemos uma simulação com um modelo do Hadley Center na Inglaterra, e aí a gente foi muito criticado, o pessoal falava, vocês querem acabar com o mundo, eu não sei o quê, está a temperatura muito alta. Esse modelo é um modelo muito pessimista. Esse modelo estima a temperatura no valor muito alto. Mas nós fizemos a simulação, publicamos os trabalhos, e em 2010 nós pegamos as simulações que nós havíamos feito em 2007 para o ano 2010, e comparamos essas simulações com os valores reais que nós tínhamos medido. Então, uma simulação de 2007, nós comparamos com os valores medidos em 2010. Os valores medidos estavam 2 graus acima do que nós havíamos simulado pelo modelo. Então, o modelo não era pessimista, o modelo era bonzinho. Então, o que acontece? Aumenta a temperatura, você mexe no mecanismo fisiológico da planta que chama evapotranspiração. A planta evapotranspira. Você altera parte da fotossíntese dessa planta, porque a assimilação de água fica prejudicada. São 4 fatores que alteram a fotossíntese: temperatura, CO2, água e luz. Se você aumenta a temperatura e aumenta o CO2, você altera a fotossíntese. Em alguns casos pode ser benéfico, em outros casos pode ser maléfico. Tá? Se você aumenta a temperatura, evapora mais, a oferta de água cai. Se você cria o fenômeno extremo, a chuva cai de uma vez, não cai constante. E aí você passa a ter um problema sério de oferta de água. Né? A única coisa que não muda é a luz. O sol continua mandando energia. Tá? Então, esses 3 fatores são alterados e isso provoca uma mudança na produtividade das plantas. Isso significa que corre algum risco de alguma planta deixar de existir? Alguma cultura deixar de existir não, mas ela passa a ter dificuldade de produzir. O Brasil hoje tem uma política pública que tem muito a ver com a gestão de risco climático no país, que é o zoneamento agrícola de risco climático. Ele é baseado numa relação dessa evapotranspiração real com a evapotranspiração máxima. Se você aumenta a temperatura, as duas aumentam. Tá? Mas se as duas aumentam, você vai ter um problema de produtividade. Aí cai a produtividade. Tá? Ao cair a produtividade, é tudo em cadeia. Cair na produtividade numa área enorme que você tem no Brasil, a oferta de alimentos pode cair. Se não fizermos nada. A gente está falando isso há muito tempo. Mantido o procedimento de inação, não vamos fazer nada, nós temos uma vulnerabilidade muito grande. Respondendo a sua pergunta agora diretamente, culturas muito afetadas. O café é muito afetado por conta do abortamento de flor, a temperatura sobe acima de 34 graus no dia, com flor ele perde a flor, e nós estamos observando um aumento exponencial da frequência de ocorrência de dias com temperatura acima de 34 graus. Temos um estudo de 1990 para cá que mostra esse aumento exponencial. Dados oficiais do Brasil, não são dados da Embrapa, são dados oficiais do Brasil que vão para a Organização Mundial de Meteorologia. Depois você joga isso no Brasil, você observa essa coisa também. Reflexo, o estado de São Paulo já perdeu uma parte da área dele de café. Esse café foi substituído por seringueira. Foi mudança climática? Certamente não foi só mudança climática, porque ao perder produtividade, o custo de produção aumenta, deixa de ser rentável. Então busca-se coisas mais rentáveis. Isso tem acontecido com outras culturas também. A laranja já está sentindo um pouco esse negócio, sentiu na Flórida, está sentindo no Brasil. A uva na França está sentindo também essa coisa. Então tudo isso está acontecendo. O café na Nicarágua, o café na Guatemala, o café na Colômbia. Então todas essas culturas estão passando por esse processo de impacto desse aumento de temperatura. Mas na outra ponta também existem aquelas culturas que podem se beneficiar com essas mudanças, né? Como cana-de-açúcar. A cana vai ser muito bom para a cana, vai ser muito bom para alguns tipos de pastos. A cana, por exemplo, a cana não tem uma produção muito grande no sul do Brasil. Tá? Mas ela pode ir sim para o sul do Brasil, porque o risco de geada pode diminuir. E isso acontecendo no momento que as geadas acontecem, você pode ter uma possível maior expansão da cana na região sul. Quando eu digo sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? Você pode ter esse aumento. O zoneamento da cana, agroecológico da cana, já prevê isso. Ele prevê até 1 milhão de hectares
de plantio de cana no Rio Grande do Sul. Hoje é em torno de 30, 35 mil, mas ele prevê até 1 milhão de hectares. Então isso significa que pode haver uma mudança na geografia de produção agrícola no Brasil? Com as culturas que nós temos aí hoje, com a oferta de material genético que nós temos hoje, sim, é possível que isso aconteça. Mas o que está sendo feito na Embrapa, quer dizer, nós falamos aí agora, nós falamos de vulnerabilidade. O país é vulnerável? Está vulnerável como todos os outros países do mundo. Agora, tem jeito de consertar? Tem. Nós estamos trabalhando para isso? Estamos. Então, por exemplo, a Embrapa deve lançar brevemente uma soja que tem uma tolerância à deficiência hídrica. Já mostrou lá que tem um genzinho aí que você coloca na soja, ele tolera mais esses veranicos maiores que estão acontecendo. O Instituto Agronômico do Iapar, há muito tempo que a gente tem falado isso, do Paraná, o Instituto Agronômico do Paraná, já lançou 4 cultivares de feijão tolerantes a temperatura um pouco elevadas, não aborta flor. Isso é uma beleza muito grande. Nós temos cultivares de milho em Sergipe que toleram mais a deficiência hídrica, são vários. Então a gente tem que começar a testar, tem muita gente mexendo com essas coisas para manter essa área que está hoje explorada para a produção, manter essa área produtiva. Né? E você não ter que mudar drasticamente o que está acontecendo. Mas o mais importante, quer dizer, uma das linhas é essa, o melhoramento genético. Mas a outra linha é uma linha que eu considero mais interessante, que associado ao melhoramento genético, ela permite a superação desses problemas todos, que são os sistemas integrados de produção. Não é fácil fazer isso, porque nós fazemos uma agricultura que eu chamo de solteira há 40 anos. Soja, milho, arroz, feijão. Mas quando você faz soja com pasto e árvore, né? Então, num ano é soja, no outro é pasto, no outro você tem eucalipto, esse negócio, ou outras culturas, outras madeiras. Eu vi diversos exemplos da Amazônia ao sul do Brasil. Você mantém a sua fazenda produzindo o tempo todo. E ao fazer isso, você aumenta a sua capacidade de absorção de carbono no solo e mantém mais água no solo. Então aí estaria mitigando, diminuindo os efeitos. É um outro fator. Mas não só mitigando, isso é que é interessante. Só o Brasil tem isso. É muito interessante, porque além de mitigar, você está adaptando. Tá certo? Aquela cultura que estava ali sozinha não consegue produzir, mas integrada com esses sistemas, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, sistemas agroflorestais, essa cultura pode manter o seu potencial produtivo nesses 60 e poucos milhões de hectares que nós temos aí. O cenário ele não é muito bom, mas ainda há tempo de correr atrás, né? O que mais está sendo feito, né, pela pesquisa, pelo setor público e privado para mudar esse cenário? Pois é, você falou uma palavrinha aí bem interessante, né? 2 palavrinhas, correr atrás. A nossa proposta é sair na frente, não correr atrás. Por quê? O que nós estamos fazendo hoje é buscar essa adaptação genética nessas plantas e buscar os sistemas que sejam mais adaptados. Mas tem uma coisa muito interessante no Brasil também, que é um dos poucos países do mundo que tem isso. Nós temos a maior biodiversidade do mundo. Você tem só no Cerrado brasileiro em torno de 12 mil espécies. Na Caatinga, o outro sem número de espécies. Então, essas plantas já estavam aí quando o mundo teve mais quente, alguns milhões de anos atrás. Tá? Elas já estavam aí, elas passaram por esse processo. Na verdade, a gente podia discutir um pouco mais isso, mas há um processo natural de aquecimento e esfriamento da Terra que dura 180 mil anos, tá? 160 mil anos. Então, isso já aconteceu, elas passaram por isso e estão aí. Tá? Elas se adaptaram. E ao se adaptar, algum tipo de modificação passou por elas. Só que nós não conhecemos o genoma dessas plantas. Então a gente precisa conhecer o genoma dessas plantas, porque possivelmente os genes de adaptação e tolerância à temperatura elevada, a deficiência hídrica, estejam expressos nessas plantas. Tá? Então eu estou falando de pau-terra da folha miúda, pau-terra da folha grande, pacari, faveiro, sucupira preta e vai embora. Tá? Precisamos investir muito em ciência e tecnologia para essas coisas. Muito, muito. Nós fazemos muito pouco. Né? Aí nós estamos atrás. Nós temos que investir muito em pesquisa para encontrar essas coisas. No momento que eu descobri quais são os genes que fazem essa expressão, que tem essa expressão, a gente começa a discutir como é que eu posso usar isso nessas plantas. Tá? É um transgênico? É um transgênico. Sim, sem nenhum problema. Tá? Vamos discutir isso? Vamos. É bom porque vai resolver algum problema. E
Não só no Brasil, porque no momento que nós descobrimos isso, nós vamos ter soluções tecnológicas entre o paralelo 10 e o paralelo 21. Isso, se você botar um cinturão em torno do globo, pega boa parte da África e uma parte da Austrália. Mas as pesquisas já estão caminhando nesse sentido. Não. Nós só fizemos o estudo de identificação das plantas. Nós sabemos quais são as plantas, mas não fizemos genoma de nada. E o que é que está faltando? Faltando fazer o genoma. Tá certo? Então, isso chama uma pesquisa de ponta avançada. Por isso que a Embrapa acabou de criar um laboratório junto com a Unicamp, chamado MIP-GEM Clima, Unidade Mista de Pesquisa Genética em Clima, que primeiramente está buscando as soluções dentro da própria espécie e, no segundo momento, nós já estamos insistindo, olha, vamos começar a entrar na biodiversidade, tem coisa aí. Tem muita coisa aí. Algo nos diz que tem muita coisa aí, porque é um processo de análise temporal de longo tempo, né? Então, essa é uma solução muito interessante que a gente consegue. Outra questão importante que o Brasil é protagonista. As pessoas acham que, não, tá, aquela história do vira-lata, né? O Brasil é um vira-lata. Não é um vira-lata, né? Eu sempre dizia que o Brasil tem que virar um pastor alemão. Aí outro dia um colega meu me corrigiu, não, pastor alemão não, é um fila brasileiro. Nós temos condição de nos comportarmos como esse tipo de animal forte. Nós não somos vira-lata, nós temos condição de fazer coisa muito boa nessa área e estamos fazendo. O primeiro delas, a gente conseguiu levar posições firmes em Copenhague, dizendo que a agricultura pode mitigar a emissão de gás de efeito estufa. O único setor da economia que, no curto espaço de tempo, consegue fazer isso. Os outros setores não conseguem. Com o quê? Com a agricultura ABC. Ajudando, então, a implementar nos lugares certos e com a aplicação correta do recurso, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, recuperação de pastagem, fixação biológica de nitrogênio, reflorestamento, uso de dejetos agrícolas, tudo isso ajuda a redução das emissões. Isso é importante? Por quê? Com a redução do desmatamento, que era o principal emissor no Brasil, quando a gente analisa o inventário de gás de efeito estufa, a agricultura passou a ter destaque. Então a agricultura hoje emite mais do que o desmatamento. Podemos emitir menos? Claro, sim, com certeza, desde que a gente faça essa mudança de cultura, inclusive no nosso processo de produção. É possível? Mas qual o interesse que eu vou ter de fazer isso? Por que é que eu vou mexer com isso? Isso é uma coisa de ambientalista, isso é uma coisa de gente que está achando que o mundo vai acabar. Não, é uma coisa de mercado. Tá? A partir de um determinado momento, e o zoneamento agroecológico da cana foi feito por isso, começam a existir barreiras não tarifárias. O que isso significa? Significa que você não tem imposições comerciais que são colocadas claramente em termos de acordos comerciais. É simplesmente dito, esta cana é colhida por criança, não compro. Tá? Não é o caso no Brasil, nós estamos fazendo um esforço enorme para reduzir isso, já deve estar completamente reduzido. Mas, por exemplo, esta cana é colhida com queimada, não compramos, emite. Então, o Estado de São Paulo e outros estados criaram um esforço imenso de colheita mecânica da cana. Então, cada vez mais você vai tirando um argumento dos nossos competidores. Você passa a ter produtos certificados. Mesma coisa com a soja, mesma coisa com o milho. Então, nós temos que fazer um esforço de redução de emissão, que pode ser via novos processos produtivos ou sistemas integrados de produção que deem a certificação ao nosso produto. Te falei o caso da cana, que está muito avançado. Mas tem um outro caso bem interessante, a carne produzida. Um boi, né, produzido num pasto degradado, ele tem mais ou menos 30, 32 quilos de CO2 por quilo de carne. Você melhora esse pasto um pouquinho. Ele passa a sequestrar carbono, reduz o tempo de engorda e passa a emitir 17 quilos. Você melhora esse pasto mais um pouquinho, vai para 9 quilos. Quando você coloca no nível tecnológico muito bom, vai para 3 quilos. 3 quilos de CO2 por quilo de carne. São resultados de pesquisa da Embrapa. Sim, e daí? E daí que nosso boi não tem vaca louca porque ele está no pasto, então é um boi sadio, e passa a ser um boi verde, porque ele sequestra carbono nos processos produtivos que nós estamos aí. Então a pecuária, que durante anos era colocada como a principal vilã das emissões do aquecimento global no Brasil, somente com essas práticas passa a ser o principal veículo de redução de emissão e de certificação de produto.
Olha que oportunidade imensa. Nós estamos falando em 200 milhões de cabeças. Tá? Então, são coisas como essas que nós temos que aproveitar. Então, nesse caso, as políticas públicas e as parcerias também, público-privadas, são fundamentais, né? São fundamentais e tem uma coisa muito interessante que às vezes as pessoas não sabem direito, mas a gente divulga mal as boas coisas do Brasil, né? E o Brasil, às vezes, é muito cruel com quem o admira, né? A gente tem que sempre, né, por favor, nós somos bons, a gente sabe fazer essas coisas. Eu já fui chamado em vários países para explicar como é que a gente sai de laboratórios para a política pública. Como é que eles não conseguem fazer isso. Como é que a gente consegue transformar resultados de pesquisa em política pública? A Embrapa é mestra em fazer isso. Várias políticas públicas que existem hoje saíram dos laboratórios. O programa ABC é um exemplo disso. O programa ABC é um deles, zoneamento agrícola é outro deles, o programa de mitigação de gás de efeito de estufa. Hoje a Embrapa, por exemplo, é responsável pelo inventário de gás de efeito de estufa na agricultura. Fixação biológica de nitrogênio, que entrou no crédito rural. E, claro, a Embrapa e seus parceiros, o Brasil, o conhecimento, o nível de inteligência brasileiro na área agrícola é muito importante, agrícola e tropical é muito grande. Então, eles perguntam para a gente, pedem para a gente ir lá dizer como é que é isso, como é que vocês fizeram? Né? E a gente começa a explicar, há um diálogo importante entre a ciência brasileira e os tomadores de decisão. A gente encurtou essa coisa. Se a gente ficar enfurnado no laboratório, não sai nada. Mas se você mostrar que é possível fazer essas mudanças, você consegue. Isso a Embrapa aprendeu e faz muito bem. Eduardo, aí existe uma corrente, né, contrária, né, que diz que não existe esse aumento de temperatura e que não existe mudanças climáticas. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Aos pouquinhos, né, eu acho que eles deviam perguntar isso para o Obama, né, porque o Obama acabou de lançar uma política americana de combate, enfrentamento às mudanças climáticas depois de 17 anos de insistência mundial, né? Existem, sim, a ciência cresce no contraditório. Não existe nada que apareça de uma hora para outra que seja de aceitação rápida, né? Isso é difícil, é muito difícil. Nós temos histórias no Brasil aqui no combate à febre amarela que Oswaldo Cruz quase foi linchado em praça pública porque queria combater a febre amarela, né? Então, existia um grupo que dizia, não eram cientistas, mas existia um grupo que achava aquilo um absurdo, vacinar. Vacinar era um absurdo, né? Essas coisas vão acontecendo. Na verdade, à medida que você vai conseguindo os dados e vai mostrando que há uma evolução, e essas ciências climáticas evoluíram muito na década passada para agora, você vai mostrando que esses argumentos vão caindo por terra. Há uma incerteza pequena no aumento da temperatura, na base de 5%, quando você fala em aumento da temperatura, mas ainda há uma incerteza grande com relação se vai chover mais aqui, se vai chover mais lá, porque a chuva é muito complicada para você poder chegar nessas coisas. Então, o que eles não aceitam é que a gente diga que o homem, essa posição, né, o homem está modificando o clima na Terra. Na verdade, é uma relação quase que 80-20, 80% são efeitos naturais e 20% é o homem. O problema é que isso está aumentando num tempo muito rápido. Quando eu estudei há 30 anos atrás, 33 anos atrás, a concentração de CO2 na atmosfera era 320 ppm. Hoje é 400. E isso tem um certo efeito, sim. Negar isso é negar evidências científicas muito fortes. Nós estamos observando crescimento de 0,2, 0,3 graus por década da temperatura média. Negar isso é tampar o sol com a peneira, quer dizer, então, e outra coisa importante, existe uma diferença abissal entre a quantidade de publicações de cientistas no mundo provando e dizendo o que está acontecendo em termos de aquecimento global em relação àqueles que dizem que não está acontecendo nada. Aliás, no Brasil, infelizmente, eu gostaria que fosse diferente, mas os nossos céticos não publicam nada, só vão para a imprensa. É opinião não vale. Opinião é complicado. Publique, faça um artigo científico, faça o jogo da ciência que a gente discute. Mas é sempre bom ter o contraditório, que em cima do contraditório a gente avança. Eduardo, e quais são os impactos, né, dessas mudanças, principalmente para as populações mais carentes? A mudança climática, a gente diz assim, ela talvez seja o efeito mais democrático que existe no mundo, porque a temperatura vai subir para todo mundo. Né?
ela vai subir para todo mundo. Só que o rico vai lá e acende o ar-condicionado dele e fica fresquinho, né? Faz calor, ele vai e acende a lareira. O pobre não faz isso. Então, já está muito evidente, isso foi muito discutido. Há uma vertente grande de discussão de subsistência e pobreza com relação às mudanças climáticas, mostrando claramente que as populações mais pobres serão as mais afetadas. Então, nós temos que trabalhar muito com essa questão. Como é que nós vamos fazer? E aí começa a mesma coisa, vulnerabilidade, mitigação e adaptação. Então, você tem que tratar os nossos diversos estratos da população brasileira e, em cima disso, ver como é que resolve. Eu te cito um exemplo. Nordeste brasileiro, nós temos lá em torno de 15 a 20 milhões de pessoas naquela região semiárida, numa seca danada, está se fazendo lá a transposição do Rio São Francisco para resolver o problema de abastecimento de água, isso é outra discussão, mas insiste-se em plantar milho, feijão, outras coisas dessas. Não vai dar certo. No Agreste, tudo bem. Na zona da mata, tudo bem, mas no semiárido não vai dar certo. E aí, vão morrer de fome? Absolutamente. No semiárido, você tem as espécies que existem lá no Nordeste, que estão naturalmente adaptadas, umbu, cajá, siriguela, cajamanga, angico, que você pode colocar isso como produção daquela população. E aquilo se transforma em renda. Você vai nos hotéis, na rede hoteleira do Nordeste, você toma suco de cajá, você toma suco de umbu, você toma água de coco em garrafa, né? Mas quando é que a gente engarrafou água de coco? É recente, é muito recente. Por que não engarrafa o suco de umbu? Por que a gente não fecha o ciclo, desde a produção na fazenda até a industrialização? Isso dá uma abertura de renda muito grande para esse agricultor. E isso é adaptação, né? E você fazendo isso, você pode até mitigar. Então, as populações pobres serão atingidas, sim. É preciso tomar providências com relação a isso. O Brasil está atento a isso. O Brasil tem 10 planos setoriais de combate e enfrentamento às mudanças climáticas. 10. E todos eles têm procurado minimizar esses efeitos. Uns andam mais rápido, outros andam mais devagar. Mas é preciso acelerar isso e não esquecer que nós vamos atingir muitas populações carentes. Ok, Eduardo, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço vocês. Muito obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.